Olá, meus irmãos. Estou gravando esse áudio, como nós estamos em lockdown. Vou gravar aqui o áudio, irmãos, como continuação da leitura do livro de Jeffrey Johnson sobre a igreja. E hoje nós vamos completar o capítulo, a leitura e reflexão no capítulo a respeito das marcas da igreja. Então, eu convido vocês, irmãos, a abrir as suas Bíblias comigo em 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 e 15, que nós vamos ler para iniciarmos esse estudo. Então, 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 e 15. Diz assim a palavra do Senhor: Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa, mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e a firmeza da verdade. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, em Cristo nós pedimos a sua bênção, pedimos que perdoe os nossos pecados e nos conceda nesse momento a bênção da palavra, Senhor, para que sejamos conduzidos pelo Espírito Santo para entendermos esse assunto tão importante sobre a igreja do Senhor e falando nesta oportunidade a respeito das marcas da igreja, Senhor. Que o Senhor fale conosco, abençoe cada um de nós. Estamos nesse período de lockdown, sem podermos nos reunir na nossa igreja, na nossa casa, mas estamos nos nossos lares, Senhor, com as nossas famílias, e pedimos que fales conosco, que nos edifiques e nos conceda graça para estarmos em oração com as nossas famílias. Em nome de Jesus, nós pedimos, Senhor, para o nosso bem, para a sua glória santíssima, em Cristo Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, nós vimos já nesse capítulo que existem as marcas da igreja, né? Nós vimos já duas marcas da igreja que o pastor Jeffrey Johnson, nesse capítulo, ele destaca a marca da unidade e a marca da santidade. E agora nós vamos completar olhando para a terceira marca, que é a marca da verdade. A igreja, a verdadeira igreja, né, ela tem então santidade, unidade, santidade e também verdade. Eu começo com esse texto porque é o texto que vai ser importante para exatamente essa parte das nossas reflexões, que fala do apóstolo Paulo aqui, que o propósito dele em escrever estas coisas é esperando ver-te em breve, para que Timóteo soubesse como se convém andar na casa de Deus. E ele diz que a igreja de Deus vivo, que é a coluna e a firmeza da verdade. Então o pastor Jeffrey Johnson ele vai tratar agora dessa outra marca, que é exatamente a verdade, a igreja que é coluna e firmeza da verdade. E eu já li no último estudo nosso, né, nós fizemos na nossa igreja, nós paramos aqui, mas eu fiz a leitura naquela ocasião. Os irmãos podem acessar na sequência, né, nessa série da leitura desse livro. Nós estamos publicando aí no YouTube, os irmãos podem acessar toda a série, né? E eu fiz a leitura naquela oportunidade desse ponto aqui, mas não expliquei, não dei nenhuma explicação, não fiz nenhuma reflexão naquela ocasião, mas agora eu gostaria de fazer exatamente isso. Então vamos ler e eu vou fazendo alguns comentários para a nossa reflexão. Então o pastor coloca aqui como a terceira marca da igreja a comunhão sustentadora da verdade. Ele então vai dizer assim, né? Estou lendo aqui na página 49, você que tem aí o livro impresso. A igreja é a coluna e firmeza da verdade, 1 Timóteo 3,15. Isso significa que a verdade não é algo que simplesmente adorna a igreja, mas algo que define a própria natureza da igreja. É por isso que a verdade é a terceira marca essencial da igreja. Em primeiro lugar, a igreja está estabelecida sobre a verdade. O fundamento da igreja é a palavra de Deus, Efésios 2,20. A igreja é construída sobre a verdade da Escritura. A igreja cresce conforme as pessoas são unidas ao corpo de Cristo pela fé. Contudo, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Deus. Em outras palavras, sem a palavra não há salvação, e sem salvação não há igreja. Então o pastor coloca aqui, meus irmãos, que a igreja, o que define também a igreja, a própria natureza da igreja, é
A verdade, como ele diz aqui, a verdade não é apenas um adorno, mas diz respeito à própria essência, à própria natureza da igreja. E o primeiro ponto que ele destaca é exatamente de que isso significa que a igreja é estabelecida sobre a verdade, e a verdade é a palavra de Deus. Ele coloca que nós precisamos crer em Jesus, contudo, esta fé, conforme Romanos 10:17, vem através da palavra, de nós ouvirmos a santa palavra de Deus. Então, é daí que vai, então, os crentes vão crendo na palavra e vão, então, vai se formando as igrejas, né? E a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, ela é fundada, ela é fundamentada sobre a palavra do Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos continuar lendo o livro, então. Em segundo lugar, a igreja é governada pela verdade. Cristo é a cabeça da igreja, conforme Colossenses 1,18. E Cristo governa e dirige sua igreja através de sua palavra. Sem a Bíblia, a igreja seria deixada às suas próprias estratégias pragmáticas, enquanto perambulava na escuridão até a sua própria morte. Felizmente, a igreja tem tudo o que precisa nas Escrituras para conhecer e realizar os seus propósitos, conforme aquele famoso texto que sempre temos lido na nossa igreja, né? 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Então, primeiro, ela é fundada, ela é fundamentada na palavra e ela é governada pela palavra. Nós sabemos o Espírito Santo dirige a igreja, né? Cristo dirige a igreja por seu Espírito nas Escrituras, conforme as Escrituras, segundo as Escrituras. Então, ele é o cabeça da igreja, mas ele o faz, se torna esse cabeça, é o cabeça, o dirigente da igreja, através da sua palavra. Então, a verdade fundamenta a igreja e a verdade dirige a igreja. Em terceiro lugar, continua o pastor Jeffrey Johnson, a igreja é santificada pela verdade, conforme João 17:17. A igreja é chamada a ser santa e a amadurecer em santidade, e a santidade vem somente pela palavra de Deus. A igreja existe, além disso, para ser um instrumento de Deus para a santificação, ou seja, é através da igreja que o povo de Deus é purificado e moldado à perfeita imagem do Senhor Jesus Cristo, Efésios 4:13. Então, ela é chamada a ser santa, irmãos, a igreja, conforme o pastor coloca. E essa santidade é conforme a palavra. Então, ela é instrumento, a igreja existe para ser instrumento dessa santificação, conforme o pastor também diz, sendo moldada à perfeita imagem do Senhor Jesus Cristo. Mas isso é através da palavra. Então, é a palavra que vai mostrar quem é Jesus, que vai mostrar o que é a santidade conforme Deus, a santidade de Deus, a piedade que vem do Senhor, os mandamentos do Senhor. Então, essa igreja será santificada e amadurecerá em santidade conforme a palavra de Deus, conforme a verdade de Deus. Então, já vimos, ela é fundada sobre a palavra, ela é governada pela palavra e ela, consequentemente, é também santificada pela palavra de Deus. Em quarto lugar, continuou o pastor Jeffrey Johnson, a igreja é a guardiã da verdade. A própria coisa que estabelece a unidade e a pureza dos santos tem sido confiado à igreja. A verdade, conforme Judas, verso 3. Como mordomos, a igreja é chamada a crer, obedecer, defender e proclamar a verdade. Não é? Então, irmãos, ela realmente é uma guardiã dessa verdade. Ela foi chamada para defender esta verdade. É realmente aquela instituição que é um milagre, né? Até comentei com os irmãos no nosso estudo do último domingo que a igreja é um milagre, né? É uma obra do Espírito Santo, da graça de Deus, unindo pecadores, transformando a vida deles. Então, essa igreja ela é estabelecida para guardar a verdade. É a instituição no mundo que guarda a verdade, que preserva a verdade. Então, como mordomos, diz aqui o pastor, a igreja é chamada a crer nessa verdade, a obedecer esta verdade, a defender esta verdade e a proclamar a verdade. Então, esse é o papel, é essa a função realmente importantíssima
da igreja. E a verdade é a Escritura, é a palavra, é o Cristo revelado na palavra. Em quinto lugar, continuou o pastor, a igreja é a confessora da verdade. A missão da igreja é evangelizar incrédulos e discipular os crentes com a verdade da palavra de Deus. Mateus 28, versos 19 e 20. Por isso, Martin Lloyd Jones declarou: a tarefa principal da igreja e do ministro cristão é a pregação da palavra de Deus. A igreja deve se reunir para adorar a Deus, comunicando a verdade através da pregação da palavra, cantando a palavra de Deus, orando a palavra de Deus e vendo a palavra de Deus na observação das ordenanças. Através desses métodos divinamente prescritos, a igreja realiza seu propósito de ser o que Deus designou que ela fosse, a coluna e firmeza da verdade. Meus irmãos, isso aqui é maravilhoso, né? Essa definição que o pastor Jeffrey Johnson coloca aqui, que a igreja confessa a verdade, a igreja proclama a verdade, a igreja evangeliza os incrédulos, né? Essa proclamação, ela se divide em duas formas. Primeiro, ela é uma evangelização aos incrédulos, então é levar o evangelho àqueles que estão ainda fora da igreja, mas também ela é a proclamação para os crentes, para a sua edificação, para o seu discipulado. Tudo isso é conforme a palavra de Deus, a verdade da palavra de Deus. Então, ele cita aqui Martin Lloyd Jones, que diz que a tarefa principal da igreja e do ministro cristão é a pregação da palavra. E eu achei belíssima aqui essa definição, vamos dizer assim, esse método bíblico de proclamar a verdade, que quando a igreja se reúne em culto, ela adora a Deus comunicando a verdade. Como? Então, cada culto é uma proclamação da verdade de Deus, em honra e glória ao Senhor, né? Exatamente por isso é um culto, né? É Deus ali sendo adorado, Deus sendo exaltado, Deus sendo proclamado em Cristo Jesus, na graça do Espírito Santo. Mas como isso acontece? Bom, isso acontece, evidentemente, primeiro pela pregação da palavra, quando a palavra é pregada fielmente, exposição bíblica, estudos bíblicos, né? Onde é exposta ali a doutrina da Escritura Sagrada com fidelidade, aplicando-se à vida do povo. Mas também quando as pessoas cantam os nossos hinos e salmos, né? Eles estão ali proclamando a verdade de Deus. Por isso aí, inclusive, deve haver um critério. Não é qualquer hino que nós devemos cantar nas nossas congregações, mas aqueles hinos que sejam eminentemente bíblicos, doutrinários, puramente doutrinários, bem de acordo com a ortodoxia bíblica, com a doutrina bíblica. E nós devemos, então, também proclamar. Quando nós estamos cantando, nós estamos proclamando a palavra de Deus. Mas não só isso. Também as orações. Então, todas as orações devem ser conforme as Escrituras e, assim, por consequência, também, quando oramos, a palavra de Deus também está sendo pregada. Mas não só isso. Através dos sacramentos ou as ordenanças, na medida em que eles são ministrados, o batismo e a ceia do Senhor, os cristãos e os incrédulos que estiverem ali, todos eles estão como que vendo a palavra naqueles símbolos, né? Então, no batismo está ali simbolizada a palavra, o evangelho, a morte de Jesus, a ressurreição, e os cristãos morrendo e ressuscitando com Cristo para uma nova vida, morrendo para o pecado e ressuscitando para uma nova vida, o pão partido na ceia do Senhor, o vinho ali oferecido na ceia do Senhor, simbolizando o corpo partido de nosso Senhor Jesus, o seu sangue derramado por nossos pecados. Então são símbolos, e ali eles estão por aqueles símbolos, vendo aqueles símbolos, eles estão então ali entendendo melhor o evangelho, e assim a palavra de Deus está sendo proclamada. Então note, irmão, que quando nós nos reunimos para adorar, a palavra de Deus está sendo proclamada ao ser pregada pelo ministro, ao ser cantada por toda a congregação, né, o canto congregacional, ao ser orada, né, todas as orações ali devem ser conforme a palavra, então também a palavra está sendo proclamada, e ao ser vista nas ordenanças da ceia e do batismo e da ceia do Senhor. Então, ela é comunicada na pregação da palavra. Então, quando nós pregamos, comunicamos a palavra. Quando nós cantamos, comunicamos a palavra. Quando nós oramos, comunicamos a palavra. E quando nós quando nós ministramos as ordenanças, e ao vermos, nós estamos também ali proclamando e espalhando aquela verdade
da palavra de Deus. Então, é ouvir, cantar, orar e ver. Né? Nós ouvimos a palavra, nós cantamos a palavra, nós oramos a palavra, nós vemos a palavra nas ordenanças. Então, através desses métodos divinamente prescritos, a igreja realiza o seu propósito de ser o que Deus designou que ela fosse, a coluna e a firmeza da verdade. Continua o pastor. É devido a isso que os reformadores e puritanos colocaram a pregação doutrinária e a observância das ordenanças como vitais à própria existência da igreja, como o artigo 7 da Confissão de Augsburgo, 1530, afirma: a igreja é a congregação dos santos, na qual o evangelho é corretamente ensinado e os sacramentos são corretamente administrados. Da mesma forma, João Calvino disse: onde quer que vejamos a palavra de Deus, puramente pregada e ouvida, e os sacramentos administrados, de acordo com a instituição de Cristo, ali não há que se duvidar, existe uma igreja de Deus. Então a igreja, meus irmãos, ela é conhecida quando ela prega, quando está no seu escudo sendo pregada a palavra fielmente e as ordenanças estão sendo fielmente ministradas. Evidentemente, quando isso acontece, estão acontecendo também todos os outros elementos, né? Está se cantando a palavra, está se orando a palavra, e Deus então está ali se revelando através da sua igreja. Continua o pastor Jeffrey Johnson. A igreja vive pela verdade. Sem a verdade, a igreja deixa de existir. Em uma era pós-moderna, onde a cultura é moldada pelo relativismo, subjetividade e pragmatismo, a igreja é a única luz que resplandece a verdade em meio às trevas. Para realizar esse objetivo, Deus deu à igreja pastores e mestres para supervisionar o trabalho do ministério, conforme Efésios 4 do 8 ao 16. Consequentemente, a igreja local não está destituída de uma estrutura formal, membresia, liderança e disciplina. Pelo contrário, como veremos ao capítulo 5, Cristo prescreveu uma certa forma de organização e liderança à sua igreja. Deus tem chamado as igrejas locais para serem conduzidas por seus líderes ordenados, Atos 20 e 28. Quando Paulo se dirigiu à igreja de Filipos, por exemplo, ele saudou não somente todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, mas também seus bispos e diáconos, Filipenses, capítulo 1, verso 1. A igreja tem o poder de ordenar seus pastores e diáconos, assim como o poder de exercer a disciplina prescrita, conforme Mateus 18, do 15 ao 20. Sem organização, liderança e disciplina prescrita a ela, uma igreja não está em submissão ao seu cabeça, Jesus Cristo. Então, meus irmãos queridos, aqui está este trecho tão precioso, né, que o pastor coloca, que Deus dá aos pastores, os mestres, à sua igreja, e existe então uma estrutura formal que é membresia, liderança e disciplina. Então, esses pastores, eles conduzem o rebanho fielmente através da palavra. Na verdade, é o pastor Jesus que, através desses pastores fiéis, conforme as Escrituras, dirigida, iluminada pelo Espírito Santo, conduz a sua igreja, formando os membros e também ali a disciplina eclesiástica. E isso, meus irmãos, a formação desses oficiais, né? A igreja, como o pastor também coloca aqui, ela eles são escolhidos, né? Aqueles que têm os dons dados por Deus são escolhidos como bispos e diáconos, pastores e diáconos, e a igreja ela ordena, ela vê ali os sinais, reconhece o chamado de Deus, não é ela que dá esse chamado, é Deus, mas ela reconhece esses pastores e diáconos, e existe o poder ali da disciplina, conforme Mateus 18, do verso 15 ao 20. Sem esta organização, o pastor conclui de forma muito precisa, verdadeira, ali sem organização, sem liderança, a disciplina prescrita, a igreja não está em submissão ao cabeça, Jesus Cristo. Então, meus irmãos, vamos parar por aqui, mas eu gostaria então, aí no próxima terça, se Deus quiser, nós vamos fazer a conclusão, por isso que eu vou deixar para concluir no próximo estudo, para que a gente pegue as 3 partes, né, e faça alguns comentários para reafirmar as 3 marcas da igreja que, como temos dito,
lendo aqui esse excelente livro, esse precioso capítulo do pastor Jeffrey Johnson, é a igreja, as 3 marcas da igreja: unidade, santidade e verdade. E hoje estivemos estudando esse precioso assunto de que a igreja é coluna e baluarte da verdade, no sentido de que ela é estabelecida sobre a verdade, ela é governada pela verdade, ela é santificada pela verdade, ela é a guardiã da verdade e ela é a confessora da verdade. A igreja vive pela verdade, diz o pastor, e sem a verdade ela deixa de existir. Que nós possamos, como igreja, a nossa igreja local, queridos irmãos da Congregação Batista Reformada, mas também a todos os amigos cristãos que estão me ouvindo neste momento, que nós possamos orar para que a nossa igreja e as demais igrejas, elas sejam de fato igrejas verdadeiras que têm essa marca, né? A pregação doutrinária, a observância das ordenanças e o Senhor sendo glorificado, sendo honrado através de nossas vidas em Cristo Jesus, nesse mundo de pós-modernidade, onde, como o pastor coloca, a cultura é moldada pelo relativismo, pela subjetividade, pelo pragmatismo. A igreja é a única luz que resplandece a verdade em meio às trevas. E que assim seja conosco, irmãos amados. Que você possa estar com a sua família em oração. Nós estamos neste lockdown. Recomendo aos meus irmãos amados a seguir as medidas, a tomarem cuidado, a se prevenirem, e vamos, irmãos, então, como igreja de Deus, inclusive nesse momento, fazendo a vontade do Senhor, cuidando da nossa saúde, da saúde do nosso próximo, honrar o Senhor Jesus Cristo, porque nessa nossa atitude também de amor, de zelo, de prudência com a nossa vida do próximo, nós também estamos proclamando a verdade, que Deus é amor, de que Jesus é vida e de que Ele nos ensina a agirmos em prol da vida de nosso próximo. Que assim a igreja, em todas as partes, honre e glorifique o nome santo de nosso amado Salvador, Senhor e Salvador Jesus Cristo, enviado pelo Pai e que revelado a nós pelo seu Espírito Santo. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por este momento de estudo bíblico. Abençoe a cada um de nós neste momento em que temos que ficar nas nossas casas, não podemos nos reunir no culto público de oração, mas que essa palavra, Senhor, nos edifique, nos fortaleça, nos anime, nos guarde, nos console e nos leve, Senhor, a estar em orações com as nossas famílias, em oração pessoal, neste momento em que não podemos nos reunir como teu povo na igreja local. Senhor, que abençoes a nossa vida e nos fortaleça, meu Deus, neste momento e cada vez mais em Cristo Jesus. Nós oramos assim e nós agradecemos, Senhor. Louvado seja o teu nome. Abençoa o teu povo, guarda o teu povo nesses dias difíceis, guarda dessa doença, dá consolo, dá graça, abençoe aqueles que estão enfermos, abençoe aqueles que estão nos hospitais. Muitos são amigos, irmãos, conhecidos, outros que estão com a doença, mas não foram internados. Que o Senhor recupere a todos, que o Senhor abençoe, enfim, nosso país, os médicos, os hospitais, as autoridades, a vacinação, tudo que está sendo feito, meu Deus, dá bênção, graça, para que possamos vencer esse mal, vencer essa doença, por sua misericórdia aqui no nosso país e por todo o mundo, em nome de Jesus. Muito obrigado por tuas misericórdias, que o teu nome santo seja louvado cada vez mais em nossas vidas, em Jesus. Nós oramos assim e agradecemos. Meus irmãos, que Deus abençoe vocês, a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai, comunhão, consolação do Espírito Santo, seja com todos os meus irmãos, hoje e sempre. Até logo. Deus abençoe a todos.